Olá, hoje eu vou falar um pouquinho desse projeto aqui, ó, uma dinâmica diferente e mais um estudo de caso, né? Falar um pouquinho da questão do processo criativo e um pouquinho das cores, né? Esse projeto é um hall de entrada de um condomínio, né? Ele tem duas entradas aqui, essa entrada aqui pela lateral, ela dá na parte de entrada de serviço, e essa outra aqui é a entrada principal. Você entra pela frente, né? E aqui vai acessar os elevadores sociais. Se não me engano, acessava também parte do salão de festa, não me lembro direito. Mas, enfim, qual a proposta aqui desse espaço, né? Eles tinham aqui um lustre grande, né? O espaço não é grande, o espaço é relativamente pequeno, mas é um espaço confortável, é um espaço adequado, vamos dizer assim, de um hall, né? Não é nem grande nem pequeno, é um tamanho adequado. E esse espaço, ele nunca tinha sido feito nenhuma reforma, ele estava exatamente como foi construído, né? Então, a questão dos condôminos da síndica, queria repaginar, remodelar, modernizar, né? O lustre que estava aqui era um lustre muito grande, então ele praticamente só se destacava o lustre aqui. Não tinha, aqui tinha um aparador com espelho, aqui tinha uma outra mesinha redonda, a mesa até bonitinha, mas eles não gostavam da mesinha. Enfim, aqui pintura normal, né, revestimento normal, e aqui eles têm uma janela, né? Essa janela dá para a área externa e fica uma coisa assim, meio assim, privacidade, é uma coisa meio desconexa aqui desse espaço, né? Em termos de harmonização do layout, era um espaço, é uma janela que está meio ali que quase que fora do lugar, vamos dizer assim, né? No contexto. E qual foi a inspiração? A orquídea, né? E ela tem característica, né, de delicadeza, de requinte, e as cores foram baseadas nessa também da orquídea. E como é que é o meu processo, nesse caso foi o meu processo criativo, né? Tentando reorganizar, arrumar, ficar moderno e ao mesmo tempo bonito e jovem, né? Que eles queriam uma coisa assim mais jovial, apesar dos moradores a maioria não ser tão jovens, mas eles queriam alguma coisa assim mais adulta, mais madura, mas ao mesmo tempo mais jovem. Então, o ponto de partida foi a orquídea, né? E a orquídea não só pela beleza em si, do formato dela, da folhagem, das cores, né? Mas pela essa delicadeza, por esse requinte, né? E aí eu começo a fazer um brainstorm, né? Eu vou colocando pontos específicos, né? Do que eu posso elencar, né? O formato da folha, o formato das pétalas, as tonalidades de cada cor, que eu tenho aqui várias, um degradê aqui de cores. Tudo isso vai sendo listado, né? Vamos dizer assim. E como é que eu começo a trabalhar isso? Eu tenho a forma da folha e das folhas, né? Ela não é retilínea, ela não é. Ela tem um formato específico, né? Ela, quando ela está na árvore presa ou num vaso, ela tem uma raiz grande que ela é assim retorcida, né? E ela ao mesmo tempo ela é firme. Então, qual foi a ideia aqui? Na verdade, teve várias ideias, né? E aqui eu considerei
assim, a mais plausível para esse espaço foi essa daqui. Esse aqui seria um painel, que ele é fixo e ao mesmo tempo ele gira, né, como se fosse um brise, e ele teria esse formato ondulado para poder remeter ou a forma da, já que eu busquei a forma da orquídea, né? Então, qual é a ideia aqui? Em alguns momentos, se eu precisasse um pouco mais de iluminação, eu abriria ele um pouquinho de tal forma que eu conseguiria aproveitar a iluminação natural aqui de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um espaço semi-aberto, semi-fechado, que eu trago essa beleza aqui dos cheios e dos vazios, né? Dessa iluminação um pouco difusa, e que ia dar aqui até um sombreado aqui no piso também, de uma forma muito bonita, né? Muito elegante. E aí, para compor o resto dos espaços, né? Eu coloquei aqui alguns espelhos, até para remeter mesmo essa beleza, né, que tem, para aumentar um pouco mais a profundidade dele. Não é um espaço grande, como eu falei, mas que se parecer um pouco maior, ele vai ficar um pouco mais confortável, né? Essa organização, eu usei um pouquinho do equilíbrio, né, dos três pontos, das três formas, que eu trouxe a iluminação acompanhando esse recorte que eu faço do espelho, né? Aqui há uma argamassa que ela ia ser entalhada, vamos dizer assim, esculpida talvez, né? Marcada, desenhada. Ela ainda é fresca e depois ia acontecer aqui a pintura em cima disso. Então, na hora que a pessoa em massa, né, eu faço esse desenho muito livre, né? Eu mesma faço, e ele vai criar sugos dentro da massa, e esse sugo depois, tudo ele é pintado e ele aparece depois, ele se destaca, né? Eu poderia fazer isso aqui de outro jeito, né? Como uma corda, por exemplo, que eu pudesse colocando ela, colando e desenhando o formato da flor, né? Enfim, teria um monte de recursos aí para eu poder estar fazendo esse trabalho. Mas a ideia foi realmente fazer com a massa, que seria uma coisa mais simples. E aí eu trago só duas cadeirinhas aqui, porque se precisa alguém sentar para esperar alguém, né, que chega, ou para entregar alguma coisa, ou alguém que do prédio, né, que vai esperar um táxi, um motorista, uma coisa, pode ficar aqui sentadinho, né, esperando, dentro ainda protegido do clima, se estiver chovendo, se não tiver, né? Então fica aqui, ele consegue ver quando chega, quando não chega. Então, eu atendo uma necessidade, né? A gente tem que pensar no hall qual é a necessidade que tem esse espaço, né? Espaço de circulação, né? Que eu tenho acesso aos elevadores. É um espaço que eu posso ter aqui de espera, tanto para quem vai receber alguém que está no prédio e não vai subir, como também alguém, como eu falei, né, que está esperando pegar um táxi, alguém que vai vir buscar. Então fica sentadinho aqui esperando, sem comprometer, né, nada do visual. O piso, ele já tinha essa moldura de mármore, era um piso que ia ser reaproveitado, né, só foi polido novamente. E como ele já é um piso bonito, estava bem conservado, a opção foi de permanecer, né? Pensar um pouco na sustentabilidade também. Quando é possível a gente aproveitar as coisas, é muito bom, né? Não gera entulho, não gera uma porção de coisa. E as cores, né? Como eu falei, eu
capturei as cores da paleta da orquídea. Eu fiz vários estudos de tonalidades que eu poderia estar utilizando e eu elenquei esses tons, né? Trazendo o painel aqui em azul. Ele é um azul mais vibrante, né? Eu posso trabalhar contraste nesse sentido com texturas, né? Mais lisa ou mais rugosa, ou mais vibrante, ou mais opaca, ou mais intensa, ou mais suave. Então, eu vou trabalhando os contrastes da cor nesse sentido. Então, aqui a cor desse painel foi esse azul, que seria um azul mais brilhante, e todo o resto num tom mais suave, a almofadinha aqui da cadeira com um floral que conseguisse ter essa combinação de cores ou parecidas, né? Ou mais do azul, ou mais do lilás, né? Era conforme o que fosse encontrado no mercado. E a iluminação aqui, marcando um pouco essa iluminação que ela vai quase que fazer uma cortina aqui, vai varrer essa parede. Então ela vai enaltecer esse painel, né? Do mesmo jeito eu coloco aqui uma iluminação por trás desse painel, desse vazado, justamente para quando tiver à noite, ele sobressair. Então vai ficar uma iluminação por trás que eu vou conseguir dar um efeito aqui de luz e sombra um pouco diferente, né? E essas luzes aqui, que são as principais, né? Até para poder convidar a pessoa a entrar, né? Vamos dizer assim. E foi essa a proposta, uma proposta simples, né? E fácil de se resolver, que era uma das coisas, uma das premissas, né, do condomínio, né, que fosse alguma coisa assim fácil de se resolver, não tivesse muitas invenções, né, mantendo o que já existia dentro do possível, né. E foi essa minha escolha de estar trabalhando nesse espaço. Tá? Essa foi uma dinâmica diferente, né? Um estudo de casos, vamos dizer assim, para justificar e mostrar aqui o porquê dessas escolhas, o porquê. A gente tem sempre que pensar que deve existir um porquê. A gente tem um tema, ou às vezes a gente pode elencar um tema, né? E às vezes o tema ele pode já ser de alguma coisa indireta, ou nome de alguma coisa que já existe, ou o gosto, conforme o estilo, dependendo do espaço, né? Esse é mapeado o estilo da pessoa e tudo mais, e tem, dentro do estilo, às vezes tem alguma coisa que chama atenção, que serve como um tema, né? E aí fica mais fácil da gente desenvolver as ideias, desenvolver os recursos, né? As respostas, né? Na composição. Pensar que a gente está fazendo os passos, a gente tem que pensar no todo, na composição de todos juntos, os elementos, eles sozinhos eles podem ser de um jeito, pode ser até bonito, mas se eles estão junto com outros, já talvez não seja tanto. E aí nessa composição, eu tenho que pensar no todo, no conjunto, de tal forma que eu consiga ver a harmonia do todo, né? Um elemento sozinho não faz sentido quando eu estou dentro de um espaço, ele precisa estar dentro do conjunto. E era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Muito obrigada e até a próxima.